Olá, meu caro amigo, cara amiga, ouvinte da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abra as janelas e as portas dos céus para que a bênção dele seja derramada em nossos corações. Amém? Tem aqui um texto, uma série de mensagens que Deus me colocou no meu coração e que eu gosto muito dessa temática. As parábolas de Jesus. E tem um texto aqui de Lucas 10, de 25 a 37. A parábola do bom samaritano. Jesus conversando com os principais religiosos, fariseus, saduceus, doutores da lei, profissionais do tempo, religiosos da sua época, da época de Jesus. Amém? E ele estava falando acerca do relacionamento de Deus com o ser humano, do homem com Deus, o modo de adorar, de cultuar, de buscar a Deus, de um modo sincero, sem ser religioso, de pertencer, fazer parte de uma religião. Porque religião nós temos muitas. Seitas e igrejas nós temos aí, né? Todo dia uma igreja, uma seita, uma religião é organizada a cada dia útil da semana, né? A semana tem 5 dias úteis, de segunda a sexta, logo uma igreja, uma religião ou uma seita, uma filosofia e crença religiosa é organizada, é levantada, é organizada a cada dia útil da semana. E o bom samaritano, Jesus contando essa parábola, que certo homem estava no meio do caminho, agonizando, ferido. E um sacerdote viu e passou de largo, foi para o templo. Certo levita passou de largo, foi para o templo. E um certo samaritano, e olha que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eram inimigos. Aquele samaritano, ele foi solidário. Ele foi o próximo. Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? A parábola do bom samaritano continua sendo um desafio para os religiosos, para a igreja nos dias atuais. Como tal, desafia nossa postura e nossos preconceitos e nossos relacionamentos com as pessoas. Será que nós comunicamos somente com os cristãos? Ou, no caso, os assembleanos só falam com os assembleanos. Os católicos só falam e comunicam com os católicos. Os batistas e presbiterianos só se comunicam ou se falam ou se relacionam com a sua igreja, com os presbiterianos, com os batistas, com os assembleanos. Os judeus só se falavam com os judeus e assim por diante. Será que Cristo morreu por isso? Segregação, acepção de pessoas? Eu creio que não. Jesus veio para nos ensinar o valor do ser humano, a dignidade do homem e do ser humano, tratar o ser humano, respeitar como ele é, na sua individualidade, na sua personalidade e pessoalidade. Então, é um desafio para os dias atuais. Desafia a nossa postura, nossos preconceitos com relação às pessoas. Desafia as racionalizações que procuram justificar o modo como agimos, como resposta aos problemas humanos. E os problemas esses enfrentados pelas pessoas são concretas, não nas idealizações. A única resposta cabível e possível é acolher, é respeitar. E perguntaram para Jesus: bom mestre,
que eu farei para herdar a vida eterna. Lucas 10, versículo 25. Em sua resposta, como fazia quase sempre, Jesus fez outra pergunta a respeito do ensino da lei sobre a matéria, sobre os relacionamentos e a adoração, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna. Lucas 10, de 26 a 28. O homem citou os mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos, e que ele conhecia muito bem. Quando o mestre respondeu, faze isso e viverás, ele não se deu por satisfeito e perguntou mais uma vez, quem é de fato Jesus, o meu próximo? Quem é meu próximo? A história contada faz mais sentido quando nós, eu e você, querido, querida, compreendemos o modo de vida do povo de Israel. O povo judeu vivia num circuito, cercado por seus parentes mais próximos e por aqueles mais chegados da sua congregação, da sua sinagoga, da sua religião, da sua família. Era em torno de pessoas assim, mais próximas. Ou seja, era um egoísmo, um etnocentrismo e um egoísmo atroz. Nos dias de Jesus, havia um acentuado movimento de não-judeus em direção ao território ocupado de Israel. Também os judeus habitavam a região do norte, como a Galileia. Quando iam visitar Jerusalém, se desejasse trilhar o caminho mais curto, deveriam passar por Samaria. Os samaritanos separavam geograficamente os judeus do norte daqueles que habitavam o sul da Palestina. E alguns evitavam de passar pelo caminho de Sicar, ou Siquém, ou perto de Samaria. Jesus está falando de amor, né? Havia pelo menos 3 filosofias de vida diferentes que eu vejo no texto aí da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano exemplifica 3 tipos diferentes de filosofia de vida que as pessoas mencionadas na história utilizavam para marcar o seu comportamento. Primeiro, a filosofia dos salteadores, dos ladrões. Segundo, a filosofia do sacerdote e do levita. E a filosofia, em terceiro lugar, do bom samaritano. O que é meu é teu, e o que é teu é meu. A filosofia dos salteadores pode ser identificada pela frase: o que é teu é meu. Porque assim achavam e sentiam-se à vontade em saquear e roubar os bens alheios. O que é meu é teu. A fé que alimentava a vida do sacerdote e do levita, ou seja, os religiosos da época de Jesus, parece um tipo que impedia o agir de Deus, o agir como bênção para os outros. Era terrível quando a religião se torna um privilégio de poucos que utilizam para separar, segregar e fazer acepção ou partidarismos de pessoas em detrimento a outros. Quando a religião se torna um privilégio de poucos, eles se separam. Como deveria ser o nosso comportamento como a igreja, com as pessoas com as quais nós encontramos todo dia. Ou seja, esse comportamento desumano, frio, do sacerdote e dos levitas exemplifica o nosso tempo. O corre-corre, o dia a dia. Esse tipo de filosofia do bom samaritano, que deveria ser obrigação dos teólogos, dos filósofos, dos padres, dos pastores, padres, religiosos, pessoas de religião, que foi o caso dos religiosos da época de Jesus,
os fariseus, os saduceus, levitas, sacerdotes, doutores da lei. Deveria ser uma obrigação ajudar e acolher. Mas é um tipo de filosofia do bom samaritano que expressa o amor. Expressa o amor. Hoje, querido e querida, Deus não está precisando de religiosos, como esses fariseus, esses saduceus, esses doutores da lei, levitas e sacerdotes, daí da parábola do bom samaritano. Jesus está querendo de pessoas generosas, pessoas que amem, que acolham o ser humano. Não porque é da mesma religião, ou seita, ou filosofia e crença religiosa, ou da mesma igreja, mas sim porque é ser humano, é um filho de Deus. Jesus terminou a história da parábola do bom samaritano perguntando qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores. Aquele teólogo deveria dizer: aquele que usou de misericórdia para com ele. Em outras palavras, o samaritano demonstrou ser o irmão do homem ferido. Ser um irmão daquele homem, você não sabia, não tinha nome, nem rosto, nem nacionalidade, nem religião. Estava precisando de uma mão amiga, de um ombro, de uma ajuda. Jesus dispensou o inquiridor, o inquisidor, com o conselho: vai e faz da mesma maneira, procede tu de igual modo. Quando foi chamado a aplicar a lição à sua vida, aquele teólogo, aquele religioso, aquele fariseu demonstrou não estar suficientemente pronto para ser discípulo de Jesus. Amém? Na parábola, 5 pessoas são mencionadas, com exceção dos ladrões. São elas, por ordem: um homem assaltado e ferido no meio do caminho, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedaria. O ponto central não é tanto um homem à beira da estrada. Embora ele tenha sido objeto de atenção depois de ser roubado, ele foi primeiro negligenciado, mas depois cuidado com bondade. O objeto da história não é o sacerdote, muito menos o levita, querido, querida, ou o dono da estalagem, da hospedaria, da pousada. A figura central é um simples samaritano. Ele é o autor, o agente, o principal personagem da parábola de Jesus. Ou seja, não é a parábola do homem assaltado e ferido. Uma figura sem rosto, sem ocupação, sem nacionalidade, ou religião, ou etnia, ou raça, são ignoradas na parábola de Jesus. Talvez sem roupas, ou sujos. Ou seja, não era um religioso, não era um homem rico, não era um homem conhecido, né? Outra coisa que nós aprendemos com essa parábola do bom samaritano é que nós somos iguais perante Deus. Amém? E que o sol nasce para todos, a chuva cai do céu para todos, justos e injustos, religiosos e não religiosos, salvos e não salvos, feios e bonitos, ricos e pobres. O sol nasce para todos e a chuva cai do céu para todos. O amor de Deus não tem limites, é para todos. Vai e faze ou procede da mesma maneira. Quem é o meu próximo? É a parábola do bom samaritano. O samaritano pode ser eu e você. Isso mesmo, você que está me ouvindo. Que não mediu esforços. Não preocupou com o que ele estava gastando. Tanto assim que ele fala para o dono da estalagem, da hospedaria: o que você gastar com ele, eu vou pagar tudo quando eu voltar. Vai
e faz da mesma maneira. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Meu amigo, minha amiga. Não importa quem é. Não importa se a gente conhece. A minha avó me ensinava o seguinte: a mão direita não precisa, a mão esquerda não precisa saber o que a mão direita faz. Se você pode ajudar alguém, acolher alguém, falar de Jesus, o plano de salvação, pregar o evangelho para alguém, ser útil a alguém, ajudar alguém, não pense duas vezes. Faça. Faça. Seja útil. Acolha, ame, sirva, adore a Deus, porque servir alguém, ajudar alguém, também é uma forma de adoração, é uma forma de adorar a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Curta o nosso canal no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, @eu_Fabrício_Barreto_Real. Fabrício_Barreto_Real no Instagram e no YouTube e Facebook. Fabrício Barreto Gonçalves. Que Deus abençoe. Amém.